Os documentos são agradáveis para nós durante a leitura se tiverem sido escritos com uma letra legível, com uma boa cor, uma boa tonalidade e com um texto bem dimensionado no papel. Vamos aprender a escolher os tipos de letra, seu tamanho e a orientação na linha. Nós temos aqui uma tabela repetida 2 vezes, ela digitada originalmente e ela com formatação. Ocultando a tabela aqui, seleciono, botão direito na seleção, ocultar. Ficando só com a tabela sem formatação, percebo a dificuldade na leitura. Então, meus títulos são iguais aos registros. Valores aqui de moeda, né? Esses dois valores, pouca diferença da quantidade. Então, olha a dificuldade de leitura. Voltando lá e reexibindo, seleciono o botão direito, reexibir. E observando a tabela formatada, então, as bordas, essas linhas delimitando a tabela, os títulos bem definidos e os valores aqui de moeda também bem definidos, diferenciado da quantidade que também está organizado. Então, isto é formatação. Eu vou executar a formatação aqui do título pedido pelos grupos de comandos da fonte, nesse local, ó, guia, página inicial, fonte. Então vamos lá. O tipo de letra eu venho aqui e vou visualmente procurar um estilo. Gostei deste. Ao lado aqui eu tenho tamanho. Como é título, eu vou colocar um tamanho legal. Negrito, itálico e sublinhado. Não gostei do sublinhado, vou deixar o negrito e o itálico. Borda não, um preenchimento não e aqui a cor da fonte. Eu abro e vou escolher uma tonalidade. Está configurado. Agora, antes de formatar, eu vou organizar um pouco aqui o tamanho das colunas para que eu tenha um bom visual do meu conteúdo. Seleciono uma certa região, no caso aqui os títulos. Venho, página inicial, grupo de comandos para a fonte, neste local aqui. E aciono a janela de formatação. Ele abre diretamente em fonte. Então, aqui eu escolho o tipo de letra, um tipo de letra que eu achar melhor. No estilo aqui eu vou colocar negrito, porque é título. Vou aumentar um pouco o tamanho da letra. Aqui efeitos de sublinhado eu não vou pôr aqui. E outros efeitos. Finalizo escolhendo uma cor aqui. Vou escolher esta cor. Ok. Então, legal. Para trabalhar o alinhamento do texto nas células, você deve selecionar as células, uma ou várias, vir na página inicial, grupo de comandos para alinhamento neste local aqui. Então, nós temos a parte de cima que é o alinhamento vertical, acima, no meio e abaixo, executando esse movimento na célula. Aqui nós temos o alinhamento à esquerda, no centro e à direita, executando esse movimento, como vocês perceberam. Você pode combinar os dois alinhamentos posicionando o seu texto. Terminando o nosso raciocínio, aqui em alinhamento eu posso vir neste botão e acionar o alinhamento através do formatar células alinhamento, neste local, horizontal e vertical, você escolhendo as suas opções. A orientação do texto é girar o texto no seu eixo dentro da célula. Para fazer isso no Excel, muito direto. Clico na célula ou nas células que eu desejo, selecionando-as. Venho no grupo de opções para alinhamento, da guia inicial. Neste botãozinho aqui, de acesso rápido, abro e escolho uma orientação, alinhar, inclinar o texto no sentido horário. Ok. Posso fazer esta orientação de outra forma também. No grupo de opções para alinhamento, neste local aqui, eu abrir a caixa de diálogo de formatação de célula diretamente na guia alinhamento. Neste local aqui, eu posso mexer, através desse ponteirinho, ele vai me dando valores que eu também posso digitar. Dou um OK, ele vai girar meu texto, fazendo a orientação. Os recuos no Excel, eles são um afastamento do texto da margem da célula. Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês. Eu seleciono a célula, em texto 2 aqui, e no grupo de opções para alinhamento, nesse local aqui,
nesses botões, ó, eu vou aumentar o recuo. Ó. Então ele está afastando gradativamente, diferente de um alinhamento. Tá? Ele joga diretamente à direita ou à esquerda, não sei. O recuo não, ele vai aumentando gradativamente. O outro botãozinho diminui o recuo. Então eu posso padronizar aí os valores. Ok? Em relação a recuo e orientação, olha só o que acontece. Ó. Clicando nesse texto que está com uma orientação, eu vou tentar pôr um recuo. Interessante. Ó. Ele elimina a orientação e coloca o recuo. Bom, aqui estão alguns recursos de formatação muito essenciais para a elaboração de nossos documentos no dia a dia. Sempre podemos colocar algo a mais nos documentos nossos para que possamos chamar a atenção das pessoas através deles. Nesse momento, estudaremos os efeitos especiais como sublinhado, efeitos na fonte, a quebra de texto na célula e o mesclar célula. Sublinhar é passar um traço abaixo da letra. O Excel possui esses 4 tipos de sublinhar: simples, duplo, contábil, simples e contábil duplo. O contábil aqui é muito utilizado em razonetes, então perceba a diferença. O sublinhado normal, ele vai até o final do texto e o contábil ele vai até o final da célula. Outra observação, sublinhar não é colocar uma borda inferior. Isto não é sublinhar. Vamos colocar o sublinhado aqui para ver como é que funciona. Seleciono a célula, venho em fonte, este sublinhado tem o simples somente. E neste local, habilitando formatar célula pela fonte, aqui, ó, neste local, eu encontro os 4 tipos de sublinhar. Seleciono e dou um OK. Estes são os efeitos da fonte. Vamos ver como é que eles funcionam. Metros ao quadrado. Eu digito M2, seleciono o número 2. No grupo de comandos para a fonte da página inicial, eu clico neste botãozinho para abrir o formatar célula. E nesse local aqui, ó, efeitos para a fonte, sobre escrito. Aumento um pouco o tamanho da letra, dou um OK. Fórmula da água, H2O. Seleciono o número 2, que vai ficar abaixo, sub. Abro a formatação da célula no botãozinho, subscrito. Seleciono o tamanho da letra, OK. Na minha lista eu quero marcar laranja como feita a compra, sem excluí-la. Mesma coisa, abro a formatar célula, taxado e coloco um vermelho para dar um destaque. OK. Aplicando os efeitos em um número. Então vamos lá, 5 elevado a 8. 5, 8. Seguindo os procedimentos, seleciono, formatação da célula, sobrescrito e o tamanho da letra. OK. Clico fora. Não aceitou. Por que não aceitou? Porque eu digitei um número e os efeitos são para texto, para a letra. Então eu vou modificar o número através dos grupos de opções para número aqui, nesse local, vou modificar para texto. Então agora não é um número, mas é um texto. Vamos lá. O Excel está lendo como texto. Fazendo a mesma configuração, dou um OK, clico fora. Agora ele aceitou. Então, eu tenho esse texto aqui numa célula e eu quero que ele fique exatamente dentro de uma célula só, bem organizado. Então, eu seleciono a sua célula, vou centralizar aqui em vertical e neste botão aqui eu vou colocar a quebra automática do texto. Então, quando o texto encontra o final da célula, ele quebra em várias linhas. Vou clicar 2 vezes aqui, ó, para ele ampliar a célula. Vou clicar aqui para ampliar a linha. Para finalizar, eu vou usar o famoso justificar dos textos. Então, seleciono em alinhamento, neste botãozinho aqui, eu vou lá na formatação de células, alinhamento. Então, eu tenho aqui no horizontal mais opções aonde está o justificar. Lembrando que é aqui, ó, controle de texto, eu também tenho a quebra. Então, por aqui e por aqui. Dou um OK. Perfeito o meu texto. Mesclar é transformar várias células em uma.
Então, é o que eu posso fazer neste local. Notas bimestrais é o título desse conjunto de colunas, dessas 4. E ela está numa célula só. E nós temos células vazias ao lado. Então, eu seleciono, venho neste botão aqui no grupo de opções para alinhamento. Clico, ele mescla e centraliza. Ele transforma as várias em uma. Aqui eu também posso fazer, ó, seleciono o aluno para baixo e vou mesclar as duas células. Outra maneira de executar é assim, seleciono, venho em alinhamento neste local aqui. Em alinhamento no controle do texto eu mesclo. Para centralizar eu venho e coloco horizontal centralizado. Ok, bem melhor a minha tabela. Só relembrando o que vimos nesta aula, o sublinhar, efeitos para texto, os efeitos de texto num número, o controle de texto e acabamos de ver o mesclar. As bordas são ótimas para definir os limites de sua tabela e ainda elas são impressas. Vamos estudar agora como usar as bordas e suas propriedades. Para inserir uma borda num conjunto de células, da maneira mais simples você faz da seguinte forma. Você seleciona o conjunto de células. Na sequência, aqui na página inicial, no grupo de comandos para fonte, neste botão aqui, você abre e escolhe a sua borda. Então, você tem aqui somente na parte inferior da célula, sempre pensando em célula, superior, esquerda e direita. No meu caso, aqui no meu exemplo, eu vou escolher todas, que significa bordas de contorno e as bordas internas. Então, visualizando, estas linhas e a cor, o tipo da linha e a cor, ela vem conforme o padrão, preta e linha contínua. Neste outro lado da tabela, eu vou colocar bordas usando a janela de configuração de bordas. Aonde eu encontro esta janela? Na guia inicial, página inicial, no grupo de comandos para fonte, eu clico neste cantinho aqui, ó. Abrindo a formatação de células, eu tenho aqui uma guia chamada borda. Então, aqui eu tenho as opções para a borda. Então, eu vou escolher o meu estilo de linha. Vou escolher aqui um estilo de linha diferente. Na parte inferior, eu escolho uma cor. Vou escolher aqui uma cor para chamar bastante atenção. E neste local, individualmente, eu posso escolher quais bordas eu vou inserir. Bordas transversais, bordas de contorno. Na sequência, eu dou OK. Pronto, tenho o visual da minha tabela. Então, para desenhar uma borda, eu venho no grupo de comandos para a fonte, neste local aqui, ó, nesse botão para bordas. E nesta região aqui, primeiramente eu escolho a linha. Eu vou escolher uma linha aqui que é visível para vocês, esta daqui. E vou retornar e escolher uma cor. Então, vou escolher um bordô. Na sequência, eu posso fazer o desenho. Então, cada lateral eu clico, puxo e solto. Né? Então, fazendo este movimento. Tá ok? E fazendo, então, a inserção da minha borda. Para excluir, digamos que eu não queira uma determinada borda, eu venho nesse local aqui, o apagar borda. E dou um clique em cima da borda. Ó. Perceba que ele apagou aqui as linhas neste ponto da célula. Então, para trabalhar com as grades, eu vou trabalhar da seguinte forma. Clicando neste local, e ainda pelo desenhar borda, eu posso fazer aqui um certo tipo de contorno. Ó. Quando eu clico, ultrapassando várias células. Então, ele faz o contorno. Para inserir uma grade completa com linhas internas, eu retorno e venho aqui no desenhar grade mesmo. Clico neste local. Percebam a diferença, então, ele não faz só o contorno completo, como também coloca as bordas internas. Então, rapidamente eu vou selecionar aqui o recurso de bordas, vou escolher uma linha contínua, vou escolher uma cor aqui, bordô, retorno e vou escolher desenhar grade. Tá? Então, observando se o mouse assumiu o recurso, venho e rapidinho configura a minha tabela.
As cores de fundo servem para realçar informações importantes dentro de sua tabela. Nesta aula estudaremos o uso dos efeitos de preenchimento e suas propriedades. Duas maneiras então de utilizarmos o preenchimento para dar um destaque. Então eu seleciono uma célula, venho no grupo de comandos para a fonte no preenchimento, representado por um baldinho. Abro e escolho uma determinada cor. Então ele coloca a cor de fundo. Outra maneira de fazer, você seleciona a célula, no grupo de comandos para a fonte, neste botãozinho de atalho, abrir as configurações de célula, formatação de célula. Nas guias eu procuro preenchimento e escolho um determinado preenchimento. Vamos escolher aqui OK. Vamos aplicar aqui nesta região alguns efeitos de preenchimento. Vamos lá, seleciono. Clico no grupo de comandos para a fonte, abro o formatar célula, preenchimento, aqui neste botão, efeitos de preenchimento, clico e vou escolher algumas cores para o gradiente. Então eu tenho aqui a cor 1 e a cor 2, vamos combinar aqui, cor 1 e cor 2. Aqui tem um posicionamento, conforme você clica você percebe, e na sequência você dá OK. Então ele aplica o preenchimento. Lembrando que o preenchimento, como aconteceu, ele tem que sempre estar combinado com a fonte da letra, senão você não consegue visualizar o conteúdo. Para usar o mais cores de preenchimento, eu vou aplicar neste local, então eu seleciono e eu venho no preenchimento aqui no baldinho, clico e neste item aqui, mais cores de preenchimento. Tá? Esta janela pode ser acessada por aqui também, por este botão de acesso à formatação da célula, na guia de preenchimento, neste botão, mais cores de preenchimento. Neste prisma, eu escolho uma determinada cor, mais específica, mais detalhada, e dou OK. No personalizar, eu também posso escolher num prisma de cores e ainda trabalhar a intensidade aqui na lateral. Tá? Nós temos em programas de editoração gráfica, pode-se usar essas linhas de números para definir uma cor. Você dá OK, OK, e ele vai aplicar, sempre lembrando de tomar cuidado com a cor da letra. Falando de estética visual de sua tabela, chama a atenção para o cuidado em não utilizar muitas cores, fazendo uma salada de cores. Tá? Procure uma coerência na sua tabela, nas cores de sombreamento, de borda e cor de letra. Para economizar tempo na preparação de suas planilhas, você poderá usar estilos prontos de formatação. Vamos estudar agora como usar os estilos prontos do Excel e como criar novos estilos. O Excel traz um conjunto de configurações pré-formatadas para agilizar o nosso trabalho. Então, eu seleciono um conjunto de células, na guia de página inicial, no grupo de comandos para estilos, eu vou no estilo de célula. E, então, neste local aqui, eu escolho o modelo que eu preciso. Vou escolher este daqui. Ok, configurei a parte geral da minha tabela. Configurando meus títulos como valores especiais e criando uma hierarquia, então eu vou selecionar os títulos das minhas colunas. No estilos de célula, eu vou colocar como títulos e não como conteúdo. No meu caso, os títulos das colunas eu vou colocar como título 2. Notas bimestrais, que é o título principal, no estilo eu vou colocar estilo de célula como título 1, como título principal. Para remover um estilo, basta eu selecionar o conteúdo pré-formatado e aplicar uma configuração nova, ou eu seleciono esta mesma região, no item edição,
eu clico aqui no limpar, desenho de uma borracha, e escolho limpar formatos. Aí ele vai remover as configurações. A mesma coisa ocorre aqui nos títulos. Limpar formatos. Posso fazer alteração do estilo também. Então, eu quero agora selecionar esta região e usar esta região como um modelo de estilo. Então, eu seleciono no item estilos, estilo de célula, eu vou adicionar como um novo estilo de célula. Coloco um nome, estilo 1, e vou incluir estes itens de configuração, número, alinhamento, fonte, borda. Posso formatar para modificar alguma coisa. Por exemplo, eu vou mudar o tipo de letra aqui para vermelho, por exemplo. Vou dar um OK e OK. Então agora, selecionando um determinado local, vou selecionar aqui, venho no estilo de célula, abro, ele está aqui, clicando, ele vai aplicar. Tá? Então, vou aplicar nesta região. Abro. Então, ele está aplicando o estilo que eu configurei. Abrindo este local, eu posso dar um botão direito e excluir o estilo. Ao excluir o estilo, as células que possuem o meu estilo, eles perdem a configuração. Então, aplicando os estilos pré-configurados do Excel, nós agilizamos o nosso trabalho na criação das planilhas. Olhar para a tabela e de imediato identificar valores errados, identificar prioridades, é uma das facilidades da formatação condicional. Nesta aula estudaremos a formatação condicional e todas as suas opções para utilização na planilha. Gente, o que é formatação condicional? No nosso exemplo aqui, nós temos alunos com as suas notas nos 4 bimestres e aqui nós temos a média. O professor vem, por exemplo, nesse aluno 5,8 e vem aqui na fonte e coloca negrito e a cor vermelha. Aqui neste 2, o negrito, então, e a cor vermelha. Para destacar que este aluno e este tiraram notas abaixo de 7. Então, vamos colocar assim, menor que 7. Então, olha só, baseado nesta condição, ele formatou um texto para dar um destaque e chamar a atenção. Uma observação. Ele poderia também formatar aqui em verde os que estão bons. Tá? Olha só, desta forma. Tá ok? Então, isto é formatação condicional. Ok, então vamos executar aqui uma formatação de realce. Vamos lembrar aqui que os menores que 7 são vermelhos. E maior ou igual a 7 é verde, que são os aprovados. Então, vamos colocar aqui rapidinho, só para a gente não nos perdermos. Então, selecionando, vindo aqui no página inicial, no grupo de comandos para estilos, formatação condicional. Realçar regras. Então, vamos olhar lá embaixo. Menor do que 7, como nós temos aqui na nossa regrinha, vai ser vermelho e o texto em vermelho escuro. Ok. Então, agora vamos formatar a outra situação. Duas regras. Seleciona a formatação condicional, realce. É maior do que. Então, é maior do que 6,9, porque eu tenho que incluir o 7. E ele vai ser em verde. Ok. Então, atendemos as duas condições com duas regras. Então, nós vamos trabalhar agora os níveis de prioridades com barras, escalas e ícones. Selecionando as células, eu venho aqui em formatação condicional e esses três elementos, barras, escalas de cor e ícones. As três bibliotecas têm uma mesma lógica. Eles aplicam, eu vou colocar aqui, por exemplo, com barras, eles aplicam níveis de prioridade. Então, o 8 é um gráfico comparativo, o 8 é o maior valor e eu tenho os menores valores, onde visualiza a prioridade.
Selecionando, eu vou remover, então limpar esta regra e vou retornar e vou colocar aqui uma escala de cor. Ó. Uma escala de cor, mesma lógica, então o 8 é mais verde e o menor valor é vermelho. E tenho valores intermediários. Então, também limpando, por que eu limpo? Eu limpo para que não sobreponham. E finalizo aqui com ícones que têm a mesma ideia, ó, valores crescentes para cima, verde, para baixo, os de maior necessidade. Então agora eu vou limpar, né, essa formatação condicional aqui de prioridades e vou criar a minha própria formatação. Então eu tenho aqui embaixo as duas condições e um exemplo de formatação. Então vermelho para menor que 7 e verde para maior ou igual a 7. Selecionando então, venho em formatação condicional, aqui ó, nova regra. Tá? Em nova regra, então eu vou buscar atender essas duas condições. Ó. Formatar apenas células que contenham. Valor da célula está entre. Então, primeiro eu vou colocar aqui menor do que 7. Formatar. O que é menor do que 7? Negrito. E a cor é vermelha. Ok. Ok. Atendeu. Vou sobrepor mais uma regra. Nova regra. Valor onde as células contenham, né, os valores, maior ou igual a 7. Formatar. Então, vou colocar a cor verde. Ok. E ok. Perfeito. Como gerenciar, então, as minhas formatações condicionais? Simples. Seleciono o local. Venho aqui em formatação condicional. Gerenciar regras. Então, eu tenho uma lista aqui das minhas formatações, das regras. E eu posso trabalhar. Ó. Posso primeiro criar uma nova regra. Tá? Então, vou colocar aqui um critério qualquer. Ele cria esta regra. No botão excluir, eu posso excluir. E no editar regra, eu, clicando no editar, eu vou entrar na mesma regra. Venho no formatar. Posso alterar, então, a formatação. No meu caso aqui, eu vou acrescentar um preenchimento. Tá ok? Então, eu vou fazer assim. Vou colocar bem escuro. E na fonte, eu vou colocar uma cor bem clara. Ok. Ok? Quando eu dou aplicar, ele utiliza na planilha. Certo? Então, assim, eu administro as minhas regras. Estas são, então, as formatações condicionais. Eu apliquei sobre uma tabela com valores, mas você pode ter uma tabela vazia antes de incluir os valores, tá? E pode ser muito útil no dia a dia.